aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 6, o julgamento e o problema da autoridade. Então, sexto parágrafo. 51, sexto parágrafo. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Primeiro vamos entender o que é misericórdia. Misericórdia, outra vez, é uma palavra composta por duas palavras. A palavra miserê e córdia. Córdia significa coração. E miserê, miserável. Então, em Deus só encontrarás misericórdia. Quer dizer que o que podemos esperar de Deus? Deus, então, é miserável de coração. De Deus não precisamos esperar nenhum julgamento. A justiça é um recurso temporário para aprender a misericórdia. Tuas palavras deveriam expressar misericórdia. Misericórdia é não levar com as palavras nenhum sentimento, nem de raiva, nem de ódio, nem de vingança. Só amor. É assim que nossas palavras deveriam ser utilizadas. Cuidar para que não expressássemos nada além de misericórdia. Nenhum julgamento de raiva, de amor, de conflito, de vingança, nada. Assim deveria ser. Então a justiça, ela é um recurso temporário para aprendermos a misericórdia, para não guardar nada contra ninguém também. Não importa se a pessoa fez errado, se ela fez certo, se ela agiu com intenção, sem intenção. Misericórdia é não sentir nada. Nada, de nada, de nada. É não sentir. Então é não sentir nada contra o Temer e nem contra a Dilma. Nem a favor e nem contra. Nenhum, nem outro. É não sentir nada, nem contra, nem a favor. Porque quando eu estou a favor de um, eu estou a favor contra o outro, quando há uma disputa. Então, misericórdia, as nossas palavras devem expressar misericórdia. Nem contra, nem a favor. Só levar a luz e a misericórdia. Apenas isto. Assim deveríamos expressar nossas palavras. Falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos, o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal.
Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Como é assim? O problema de tudo é a autoridade. É porque nós achamos que somos autores de nós mesmos. Nós achamos que temos que ter a autoria de tudo. Então, quem é autoridade tem a autoria e autoriza. Mas não faço nada sem a minha autorização, eu digo sempre. Né? Porque eu quero mandar, eu quero autorizar, eu que assino, eu que concordo ou discordo. Né? E isso eu levo para tudo na minha vida. Né? Então, eu é que sei como é que as coisas são. Por isso, tem que ser da forma como eu autorizar. Então, porque eu tenho autoridade de dono da loja, eu tenho autoridade de filho, eu tenho autoridade de pai, eu tenho autoridade de mãe, eu tenho autoridade de presidente, eu tenho autoridade de... enfim, todo mundo se coloca como autoridade suprema em todas as questões. Então nós temos autoridade. E isso é quando nós entramos no ego. Por quê? Porque esse é o conflito que o ego coloca. Né? Porque ele traz para si uma ideia inconcebível de que eu sou o autor de mim mesmo. Tudo que sai a partir daí é inconcebível. Não há como conceber, né, uma autoridade onde não tem autoridade. A autoridade é daquele que criou. Ele sabe como devemos funcionar. Mas nós nos saímos bem como Pinóquios, né, e achamos que nós criamos a nós mesmos. Então, a partir daqui, eu é que mando. Eu é que sei o que quero. Eu é que sei para onde vou. Eu é que sei do jeito que as coisas têm que ser. E então, tudo está fundamentado com a questão da autoridade. Essa ideia inconcebível de que somos autores de nós mesmos não poderia ter um resultado diferente do que inconcebível. Tudo passa a ser inconcebível. E esse é o grande conflito. Se eu me lembrasse que Deus me criou, então eu iria sempre perguntar para Ele. Sempre ia pedir para Ele. Mas veja como é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que eu rezo. Seja feita a minha vontade. Reconheço que é Deus, que é Pai, que é nosso, que é santo, contanto que seja feita a minha vontade. E é assim na terra como no céu. É do jeito que eu quero as coisas. Então a gente quebra essa hierarquia. Porque, por mais que a gente reza o Pai Nosso, às vezes a gente não entende o que está dizendo. Porque nós não prestamos atenção nas palavras que dizemos. Muitas delas conhecemos a palavra, mas não conhecemos o significado, tal qual a palavra misericórdia. Aí a gente ouve falar e fala. Não sabemos o que falamos e não entendemos quando a ouvimos, porque não sabemos o que significa misericórdia.
Aí a gente acha que misericórdia é pena, que misericórdia, tem misericórdia, como ter pena. Pena e misericórdia não tem nada a ver. Pena é pena, misericórdia é misericórdia, compaixão é compaixão. Não é? Ser solidário é ser solidário. Misericórdia não pode ter outra compreensão a não ser nada no coração. O coração miserável. Em Deus só encontrarás misericórdia. Agora, por que não pedimos ao Pai quando nós temos uma dificuldade? Nós pedimos, eu rezo o Pai Nosso, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, né? Ou a gente pede e não aprendeu a escutar, porque nós não aprendemos a ouvir. Eis a questão. Porque nós achamos que somos autores. Então como é que eu vou ouvir o outro? Eu não tenho que ouvir nada nem ninguém. Então eu peço e não consigo ouvir a resposta. Veja, eu tinha mandado uma mensagem para dizer, Crislene, quando você estiver chegando, mande uma mensagem. Ela ficou sem crédito no celular, nem tinha como mandar. E a internet parou de funcionar, eu nem tinha como receber. Aí a Raquel disse, Jorge, vai lá embaixo e reinicia o modem. Eu pensei 10 vezes, mas eu vou levantar daqui. Vou lá embaixo reiniciar o modem. Né? Aí fui. Ah, nem estava chegando lá, já estava a Crislene. Ô Jorge! Mas eu não vim aqui abrir a porta para você, só me ligar no modo de que ela ia voltar. Ela ia ficar esperando para sempre. Mas como aquele lá de cima não dorme, não é? Ele É. dá o sinal, agora ou a gente Então, quer receber ou não. nós temos que aprender a ler os sinais, né? E acreditar no Pai. Né? Acreditar que se caiu a internet, a gente tem que... O que a gente faz? Vai lá e reinicia o modem está lá embaixo. É o sinal, vai lá e reinicia o modem. Por alguma razão caiu. Mas caiu de um jeito que não voltava mais. Estava totalmente sem. Então, veja, eu saio daqui reclamando, pois é, porque essa internet não funciona, né? Até chegar lá e entender por que caiu a internet. Né? Então, veja, tudo é uma questão de perceber corretamente. E perceber corretamente é pedir e aprender a ouvir a resposta. A resposta pode vir de qualquer lugar. Nós não sabemos de onde ela vem. Mas como o nosso problema de autoridade é assim, eu sou autoridade, aqui eu não vou escutar nada nem ninguém. Aí nós pedimos, mas não queremos receber. É como se nós pedíssemos uma pizza e a pessoa que vem entregar a pizza bate na porta e você diz, eu não abro. Eu não vou abrir, né? Porque eu não abro para ninguém. Aqui quem manda sou eu sou autoridade aqui em casa e não abro e pronto. Né? E aí a pizza vai embora. Não é que não veio, é que você não recebeu. Né? Se bem que agora estão fazendo umas massas de pizza tão finas que já dá para passar por debaixo da porta. Já dá para dizer para o rapaz, passa ela por baixo da porta. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus.
Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Se desassocia da origem, se desassocia da fonte, se desassocia de Deus, né? E assim nós também nos desassociamos dos nossos irmãos, né? Porque passamos a acreditar também que todos estão brigando conosco pela posse da autoridade. A autoridade, então, vejam bem, ela funciona em todos os níveis, né? É a autoria e também a autoridade moral, a autoridade pessoal, a autoridade intelectual, a autoridade física, a autoridade profissional, né? Em tudo nós colocamos autoridade. Embora não somos o autor de nada. A gente pode até aprender arquitetura, mas não foi nós que somos os autores da arquitetura. E nem o professor, tampouco é o autor. Então, não tem autoridade. Somos todos aprendizes. Como diz o curso em Milagres, esse curso não tem professor e não tem aluno. Somos todos aprendizes. Tanto aquele que ora ensina, quanto aquele que ora aprende. Porque aprender e ensinar é a mesma coisa. E sempre que eu aprendo com você, você é meu professor, eu sou seu aluno. Sempre que você aprende comigo, naquele momento relativo àquilo que você aprendeu, você é o aluno, eu o professor. E nós estamos em comunicação constante com todas as pessoas e com tudo que está à nossa volta. Então estamos aprendendo com tudo, né? Um cachorro pode ser o meu mestre, uma árvore, uma nuvem. Tudo pode ser, com tudo onde eu alcanço um aprendizado, é um passo para a maestria. Porque aonde eu aprendo, eu sou aluno. E quem ensina é meu mestre. Mestre vem da palavra professor. Aquele que ensina qualquer coisa é o mestre, né? Então tem mestre Cuca, tem mestre de obras, tem mestre de tudo. Mestre é aquele que sabe e se dispõe a ensinar para os outros. Então, onde está a autoria? Onde está a autoridade? Ela está além de nós. Em tudo, não tem uma só coisa da qual nós somos autores. Nada. Porque se tudo já foi criado e está à nossa disposição, nós somos autores de quê? Eu sou autor do tijolo, mas o tijolo já foi criado, ele estava à nossa disposição na natureza. Tudo está à nossa disposição na natureza, que nada se cria, tudo se transforma. A argila se transforma em tijolo, o ferro se transforma em lata, a lata se transforma em um automóvel, né? Então, em motores. Então, tudo que nós fazemos aqui é transformar uma coisa em outra. Tudo já está criado, não tem nada para nós criarmos.
Então, se nós não criamos nada, nós somos autores de quê, afinal? Não tem autor. Não tem autoridade. Porque quem tem autoridade é o autor. Então, o autor de tudo, para mim, é Deus. Então, é onde a autoridade está. E, no entanto, ele não age com autoridade, ele apenas quer ver suas crianças felizes. Apenas isto. Mas nos dá liberdade para sermos infelizes, se assim quisermos. Ele diz, bom, eu gostaria que ele fosse feliz, mas se ele prefere assim, quer ser infeliz, então deixa ele. Isso é liberdade, e por mais que nos pareça estranho, isso é o mais puro amor. Dar liberdade e respeitar. É isso que temos que aprender. Sem sentir nada, sem nenhum sentimento. Isso é a justiça. Então a justiça, lembrem, é um instrumento à nossa disposição para aprendermos a misericórdia. E aprendermos depois que nós não somos autores de nada, então como queremos julgar? Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Sim. É que nós, às vezes, acreditamos que nós usurpamos o poder de Deus porque nós nos colocamos como os criadores. E aí passamos a acreditar que nós somos criadores de nós mesmos. Então ele diz, tu não usurpaste o poder de Deus, mas tu o perdeste. Perdeu porque resolveu fazer por si mesmo. Mas afortunadamente, o que está perdido não desapareceu, apenas você não se lembra onde está, é como uma coisa que a gente perde. Então, como é isso assim? Quando eu era criança, o meu pai dizia, Jorge, vai ali na venda do seu Fernandes, que ficava na esquina de casa, e compra 1 quilo de açúcar. E eu ia lá e dizia, seu Fernandes, meu pai mandou comprar 1 quilo de açúcar e pôr na conta. Ele dizia, está bem. Eu tinha poder para comprar 1 quilo de açúcar, uma criança de 4 anos, e mandar botar na conta? Não. Então, eu fazia isto com a autoridade e o poder do meu pai. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu não quis mais botar as coisas na conta do meu pai. Eu quis ter a minha própria conta. Seu Fernandes dá 1 quilo de açúcar e põe na minha conta. Quando eu consegui fazer isto, o meu ego empinou. Porque agora eu tenho uma conta, eu mando botar na minha conta. E depois vai chegar um tempo que eu vou dizer para o meu pai assim, pai, vai lá no seu Fernandes, compra 1 quilo de açúcar e manda botar na minha conta. E ele vai. Então vocês vejam que o pai vai lá e diz, olha, o Jorge mandou, meu filho mandou pegar o açúcar e botar na conta dele. E o seu Fernandes vende para ele e põe na minha conta. Então vejam como a gente vai fazendo o caminho inverso, porque
a gente vai se dando conta, vai transferindo a ideia de autoridade. Eu não sou mais o autor de nada. Primeiro eu não era, aí eu quis ser. Agora eu não sou mais. Né? Agora, para quem que eu vou dizer, pedir, olha, deixa eu ir comprar algumas coisas na tua conta. Eu estou louco para achar alguém que diga, Jorge, pode deixar daqui para frente, põe tudo na minha conta. Para eu não precisar mais ser autor de nada. Ora, e tem. Ele diz que eu não perdi o poder de Deus. Eu não perdi a autoridade do Pai. Quer dizer, perdi. Perdi por minha escolha. Mas afortunadamente, o que está perdido apenas é aquilo que nós não sabemos onde está. Então a gente diz está perdido. Mas não significa, não desapareceu, não sumiu. Apenas está perdido. Então, em algum lugar, em mim mesmo, está a autoridade de Deus. É só eu reencontrá-la. E é isso que temos que buscar. Porque aí, então, nós podemos ir no mercado e dizer, eu quero tal coisa, ponha na conta de Deus. Mas a gente já não diz que Deus lhe pague. Então isso tem que funcionar no mercado também. Que Deus lhe pague. Está dito assim, busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Isto significa dizer o que? Busca primeiro o reino. Podemos utilizar isto nesse parágrafo. Podemos entender assim. Busca de volta a autoridade do Pai que está perdido e não preste tudo mais te será dado por acréscimo. Então, quando nós pedimos ao Pai, Ele nos dá as condições. E se Ele nos dá as condições, então é tudo que nós precisamos. Então, eu quero tal coisa. Isso custa algum dinheiro? Ele não vai me dar o dinheiro, mas me vai dar as condições para eu ter o dinheiro para aquilo que eu preciso. É claro que Ele não vai dar o dinheiro, porque Ele também diz assim, nem o pai daria para uma criança um brinquedo que pudesse feri-lo. Então o pai não dá uma tesoura pontuda e afiada para o filho brincar, porque isto pode feri-lo. Né? Mas ele dá aquilo que ele precisa naquele momento. Então, claro que se o que nós pedirmos está de acordo, né, com a vontade do Pai, é pedir e receberei. Por isso a oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade do Pai. Essa é que tem que ser feita, assim na terra como no céu. E aí, dá certo? A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Isso mesmo, ele diz, a paz é a herança natural do Espírito. Né? Você pode você pode escolher não aceitar a tua herança,
Mas você não pode negar a herança. Ela é tua herança e pronto. Tá? É tua. Né? Então, e quando negamos ela? Quando queremos ter autoridade. Eu não preciso disso. Eu me viro por mim mesmo. Não quero nada de você. Não quero nada de Deus. Não quero nada do Espírito. Não quero a paz, não quero o amor, não quero a felicidade, não quero a alegria. Deixa que eu mesmo vou buscar as minhas coisas. Então negamos por uma questão de negar a autoridade de Deus e acreditar que eu sou autor de mim mesmo, nego tudo. Quando eu ia no armazém do seu Fernandes buscar as coisas para o meu pai, a gente tinha um caderninho. E o seu Fernandes anotava no caderninho tudo que a gente comprava. Né? E no final do mês a gente levava o caderninho, ele somava, e aí o pai pagava a conta. E lá no armazém do seu Fernandes tinha um chocolatezinho da Neugebauer, que era chocolate refeição. Era uma barrinha, não tinha muito chocolate lá naquele tempo, assim, né? Era uma barrinha de chocolate, chamava chocolate refeição. Ela era compridinha e era arredondada em cima. E vinha dentro de um papelzinho que a gente puxava e o chocolate estava enrolado. E um belo dia, eu disse, seu Fernandes, o meu pai mandou buscar, não me lembro o que, mas 1 quilo de arroz e um chocolate à refeição. Aí, o seu Fernandes disse, o seu pai mandou buscar? Sim! E o medo. E aí o que acontecia? Eu, para ir da minha casa até a esquina, eu morava no meio da quadra e a venda do seu Fernandes era na esquina. Imediatamente na esquina, então dava uns 30 metros lá de casa. E agora, para voltar para casa, eu fiquei com medo de voltar direto, porque eu ainda não teria comido todo o chocolate. Então o que eu fiz? Eu saí pelo outro lado, dei toda a volta na quadra para chegar em casa. Eu caminhei, então, se uma quadra tem lá, vamos dizer, 100 metros, 100, 200, 300, andei uns 400 metros a mais para chegar em casa. Até lá eu já tinha comido todo o chocolate, né, e já tinha jogado o papel fora. E aí, tudo bem. Ó, pai, está aqui o açúcar, né, e o caderninho já guardei lá. Tá? E agora o medo do final do mês. Né? E aí no final do mês, é claro o que aconteceu, né? O dia do juízo final. Que o pai foi somar lá as compras e tinha umas coisas estranhas lá, chocolate, chocolate, chocolate. Jorginho, vem cá! É o fim do mundo agora, o dia do juízo final. Né? Como que eu ia contar para o meu pai? Já não tinha contado, mas como que eu ia justificar? Né? Então vocês vejam como o medo e a ideia de usurpar a tal da autoria gera medo. Por quê? Porque eu não pedi para o meu pai. Isso foi da minha autoria. É claro que isso vai gerar medo. Porque eu fiz uma coisa sozinho, separado. Isso gera o medo. Então, tudo que fazemos sozinhos, separados, não tenha dúvida, vai acarretar medo. E aí é o fim da paz. Porque eu era um menino que vivia em paz, alegre, feliz. A partir desse momento eu era um menino que vivia assustado, com medo, aflito, com angústia, porque eu sabia que o dia do juízo final ia chegar um dia, né? E que eu ia ter que prestar conta dos meus erros. Mas isso não me impediu de no dia seguinte repetir o pecado.
Então, é justamente isso, o problema de autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, disse, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Arbítrio, que também sempre nós dizemos, mas eu tenho um livre-arbítrio, então eu posso julgar como eu quiser. Na verdade, livre-arbítrio aqui também explica direitinho o que significa. Livre-arbítrio. Então vamos ver o que é a palavra arbítrio. Arbítrio é de arbitrar. O árbitro, ele arbitra. Então ele julga o que está certo e o que está errado. Então o juiz é o árbitro. Ele pode julgar, ele pode arbitrar. Mas só pode arbitrar quem está livre. Por isso, o livre-arbítrio. Então, se eu, em algum momento, estou preso por qualquer razão, a qualquer situação, o meu arbítrio não está livre. Então, eu sou impedido de arbitrar. Então, quem está com a cola presa não pode arbitrar em nada. Não é? O rabo preso, como se diz aqui. Não tem realmente condições de julgar. Então, quem seria igual que quem não cometeu, quem não tem nenhum, não fez nada errado, atire a primeira pedra. Então, isso quer dizer que quem que está livre para arbitrar? Quem está livre para julgar? Então, o livre-arbítrio é a arbitragem da mente livre. Então, quando nós julgamos, nós ficamos presos. Logo, não estamos em liberdade. E ele diz mais, né? Quando nós cedemos aos desejos, né, o desejo cai nos níveis instáveis. Então, eu me lembrei de eu comprando chocolate, né?
deixei entrar no desejo. A vontade, achando que o desejo era superior à vontade, né? Então, a vontade era fazer tudo certo. Quando a gente sai da vontade, a gente entra no desejo, que é instável, né? Então, ali é que nós nos desestabilizamos. Então, outra vez ele diz ali, né? Busca primeiro o reino. E ele explica também o que quer dizer busca primeiro o reino. Então, quando você está unido à vontade, seja feita a vossa vontade, né? Então você tira de si mesmo a ideia do arbítrio e do julgamento. Aí você fica com a vontade livre. Só quem está livre tem condições de arbitrar. Quem não está, então, não arbitra. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Porque eu não estou livre. Eu ainda estou sendo motivado pelos desejos. Pelo desejo de ajudar, pelo desejo de dar uma opinião, pelo desejo de colaborar, pelo desejo de, mas eu só estou querendo te ajudar. E aí a gente joga o nosso desejo para a pessoa. Aquilo como nós desejaríamos que acontecesse, como nós queríamos que fosse. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, disse, seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. É quando você reconhece, conheço quem sou e aceito minha própria herança. É totalmente um desapego da autoridade. Porque enquanto estamos julgando, nós estamos fazendo uma coisa fora da nossa função. Então, é como se nós funcionássemos contra o manual de instruções. É como se nós quiséssemos que a geladeira assasse bolo. Vou assar o bolo na geladeira, mas a geladeira não funciona para isso. Acaba estragando a geladeira. Se você tentar assar um bolo dentro da geladeira. Porque não é a função. E a nossa função não é julgar. Não é autorizar ou acharmos que podemos, porque você não pode usurpar a autoridade de Deus, mas você pode achar que usurpou. É como ele disse antes, você não usurpou a vontade de Deus. Mas perdeu. E afortunadamente, perdido não é sumido. Você apenas não lembra onde ficou. Resposta a gente dá para alguém que pergunta, né? Quem está livre para arbitrar, para julgar? É ninguém? Pois é, quando você se colocar nessa posição, seja feita a vossa vontade, então você pode. Então, lembra da história do Salomão? Sim. Pois então, Salomão ficou conhecido como aquele que resolvia todas as questões sem julgar. As pessoas iam lá para que ele julgasse. E ele não julgava e resolvia tudo. Então, por quê? Porque a vontade dele estava livre. Por isso ele ficou tão conhecido. Ficou conhecido como o homem mais sábio que já existiu.
porque ele não julgava. E por isso todas as pessoas levavam as questões para ele. A história mais famosa que tem de Salomão, que é a mais conhecida, é que duas mulheres apareceram diante dele com uma criança recém-nascida. E as duas, porque sumiu uma criança na maternidade, vejam já naquele tempo, né? E as duas queriam ir para casa com o filho. E uma criança, as duas tinham dado à luz e faltava uma criança, só tinha um para as duas. E não se sabia quem era a mãe, né? Então, levaram para Salomão. E as duas estavam desesperadas, e cada uma delas queria dizer que o filho é dela. E aí, Salomão chamou um guarda, mandou botar a criança em cima da mesa e disse para o guarda: você corta essa criança no meio, mas bem no meio, que fique metade do nariz para cada lado, e vai cortando assim. E cada uma leva metade. Porque já que as duas querem, e nenhuma abre mão, então cada uma que fique com a metade. E quando o guarda estava com a espada em cima, uma das mães disse: não, 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 não. Deixa. Então que ela leve a criança para casa. Mas por favor não faça isso. E a quem Salomão disse que poderia levar a criança? A que abriu mão. A que abriu mão, que era a verdadeira mãe. E nós não lemos num parágrafo ali antes sobre a renúncia também? Por quê? Porque só a verdadeira mãe é capaz da renúncia. E 20 anos depois, aconteceu um outro caso. Apareceu um rapaz, duas moças grávidas acompanhadas de suas mães. E aquela que não levasse o marido para casa ia ficar desonrada, ia desonrar a família. E as duas mães queriam que o rapaz casasse com a sua filha. Aí Salomão olhou para o rapaz e disse: eu já não te conheço. E aí o rapaz disse: a minha mãe disse que, cara, assim que eu tinha nascido, quando eu era recém-nascido, ela me trouxe aqui, ela e uma outra pessoa, né, para disputar de quem eu era o filho. As coisas se repetem, parece que são em ciclos. Então chamou os guardas e disse: deitem o rapaz na mesa, pegue uma espada bem afiada, dessa vez vai, agora vai, e cortem bem no meio, né? Agora vai, né? E aí fizeram isso. E quando o guarda estava para botar a espada, uma das mulheres disse: não, 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 não faça isso. E a outra disse: corta no meio mesmo. E para quem Salomão disse que deveria se casar, com qual das duas? Com a filha daquela que disse: corta no mesmo no meio, ou com aquela que disse: não, 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 então eu abro mão? Corta no meio, que é sóbrio. Exatamente. Só a verdadeira sogra quer ver o genro cortar no meio. O livre-arbítrio, quem tem condições de julgar, na verdade, embora eu ainda julgue, né, eu estou querendo que chegue logo o dia que eu pare de julgar totalmente. Esse dia é o dia do juízo final, porque juízo e julgamento é a mesma coisa.
Quando eu parar de julgar totalmente, quando eu parar totalmente de julgar, esse é o dia do juízo final. O último juízo. O final. Não haverá outro depois. Porque os meus julgamentos são todos errados. Vocês vejam que hoje eu já fiquei julgando a operadora porque a internet não funcionava e era apenas um sinal para eu descer e abrir a porta para a Crislene. A operadora provavelmente não tinha nada a ver com isso. Então, vejam, porque depois, ó, está funcionando, está estável, está bom. Antes estava, parou totalmente, de repente, né? E agora voltou. Então, todos os julgamentos dão errado, mas eu não acerto um julgamento. Eu erro todas. E ainda sou teimoso. Porque depois que eu faço um julgamento errado, eu não quero abrir mão dele. Porque isso quebra a minha autoridade. Então vejam como está esse ciclo vicioso dos conflitos. Esse ciclo vicioso da instabilidade dos desejos que nos tiram da vontade. Então, a vontade do céu é essa que eu tenho que seguir. Porque essa é a minha função. Toda vez que eu não estou seguindo a vontade do céu, eu saí fora da minha função. E nada que esteja fora da sua função pode funcionar direito. E a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Foi dito antes, Deus só quer ver seus filhos felizes. Então ninguém pode ser feliz se não está funcionando direito. Então, se não estamos felizes, isto é o resultado lógico de não estarmos funcionando direito. Se não estou funcionando direito, é porque eu resolvi que eu sou o autor de mim mesmo e quero me botar para funcionar do jeito que eu desejar, não da vontade daquele que me criou. Da vontade daquele que me criou. E o resultado lógico se aplica a tudo, né? Se eu não estou feliz, é porque não estou funcionando direito. Se eu não estou funcionando direito, é porque eu me coloquei como autor de mim mesmo. E aí nada pode funcionar. Dizer a nossa meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar.